Olá, meus queridos, bem-vindos vocês a Notícias do Momento, nesse dia de hoje, dia 25 de julho, né? Uma grande alegria estar com vocês, meus queridos. Vai deixando seu like, ficando conosco até o fim. É a nossa notícia internacional. Aqui você tem um resumo de tudo que você precisa saber para não passar vergonha. Eis os cartazes de hoje, esse dia 25, nessa sexta-feira. Você seja bem-vindo, 25 de julho, sexta-feira. Nós temos a notícia internacional aqui com vocês também. Amanhã temos a transição planetária e nós estamos também divulgando a nossa palestra em Florianópolis, que tá bombando, o pessoal não para de ligar, o Lesta vai lotar novamente, né, onde a gente tem ido um sucesso tremendo, né? Ainda você que está na região de Florianópolis, pode chegar na hora lá, que a gente vai reservar alguns ingressos para as pessoas que chegarem de última hora, não precisa nem avisar, é só chegar lá, Hotel Castelmar, na Avenida Felipe Schmidt, no centro de Florianópolis, uma super palestra musical com shows e atividades que vocês vão gostar demais. As últimas que a gente fez foram um sucesso tremendo e essa também está sendo, né? Maravilhosa. E aguardo você, Florianópolis nos espera. Aí o pessoal está chegando aí. Vamos lá, também divulgo o meu Telegram oficial, meu Dispersos da de Aquário e nossos vídeos de hoje. Vamos lá, direto às notícias internacionais neste dia 25, que antecede a nossa palestra. Bem-vindo você aqui ao nosso canal. O que está acontecendo no mundo? Aí tem muita coisa acontecendo. A Starlink está passando por uma interrupção global. Tivemos alguns atrasos na internet, algumas interrupções. Parece que, será que eles estão preparando alguma coisa que a gente não sabe? O que será? O que será? Será que vai haver queda de internet para os próximos tempos, né? É possível que em algum momento a gente tenha isso, não sei se é agora, mas está previsto que em algum momento tenha. Também, atenção, 3 funcionários da USAID se declaram culpados e farão delação premiada. O Loirão acredita que a decisão de imunidade presidencial do presidente provavelmente ajuda muito o tio Obama, né? Mas aqueles que estão ao redor deles estão ferrados. Então ele fala que quer botar o tio Obama no xilindró, né? O Obama foi a ilha, a tal da ilha de Epstein, 28 vezes, e eu nunca fui à ilha, diz o Loirão. Então a briga tá feia aí, gente, tá feia mesmo. O negócio vai terminar, né, de dentre tapas e beijos. Vamos lá, Estados Unidos, o tio Barack é o líder, Hillary Clinton estava com ele, assim como o Sleepy Joe Biden, todos eles tentavam maracutaiar a escolha das caixinhas mágicas, e agora estão pegos, olha aí. E aí uma foto do tio Bill Clinton, todo fantasiado, do lado oposto, será, né? Será que é coisa? Bom, enfim, tem muita coisa acontecendo por baixo dos panos aí. É urgente, o presidente Loirão diz que planeja divulgar uma lista de indivíduos ligados a então essa lista vai causar muitas polêmicas aí, porque tem muita gente grande nessa lista aí. Vamos lá. Também, últimas notícias. Conservadores especulam que o fato de Loirão estar nos arquivos de Epps pode ser porque ele foi um dos denunciantes iniciais de Epps. É aquilo que a gente falou há tempo atrás. Se ele apareceu, é porque ele era um infiltrado, né? Citando as alegações que Epps temia Loirão e acreditava que ele era responsável pela investigação dos delitos iniciados contra eles em 2005. Então, não está muito explicado isso, mas ele diz que nunca foi a tal da ilha. A ilha onde se reuniu os PEDs, né, do mundo para fazer maldades com os pequeninos, né? Então essa ilha famosa e está dando o que falar. Também o Loirão fala que, sobre a situação de Epps, que eles vão me acusar de qualquer coisa para tentar me incriminar, mesmo que eu não tenha nada a ver com isso. Eles vão tentar me ferrar de qualquer jeito, diz o Loirão, já avisando o que vão fazer com ele, né? O Departamento de Justiça confirma a entrevista com a namorada de Epps. A Ghislaine Maxwell enfrentará mais questionamentos. Amanhã ela está sendo questionada, né? E Loirão confirma que o tio Pio toma mão em pequeninos na Epps, né? Então a coisa está ficando feia para o tio Pio e para o Bill, e toda essa turma do Will que termina, né? A turminha do Will tá todo ferrado, gente do céu. Não vai sobrar um, vai todo mundo fazer curso de canário. A coisa tá ficando feia para eles e boa para nós. Não esperava tanta coisa ao mesmo tempo. É muita notícia boa, é por isso que você aqui no canal tem que ficar com a gente. A administração do Loirão localizou mais de 13 mil tomatinhos migrantes desacompanhados que desapareceram sobre as políticas de fronteira do tio BD. Olha só que escândalo, gente do céu, isso é gravíssimo.
Ele localizou 13 mil tomatinhos, vou te contar. E aí tem mais coisa aqui. Está tudo para estourar, diz o André Gap. Declaro que o governo federal dos Estados Unidos, sob o Tio Bidê e a Camela, é a maior organização de subtração de menores que acontece na história moderna do mundo. Todos os bois de piranha, quem está por trás são os fantoches que estão aparecendo, tudo sendo revelado nos mínimos detalhes. Olha aí, hashtag Luciano César tinha razão. A gente falou disso há 5 anos atrás, agora tudo está aparecendo aí nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes, né? Bota aí, hashtag Luciano César tinha razão. E continuando, o inovador supercomputador Aurora é um dos sistemas de computação mais poderosos já construídos, reunindo IA e a computação de alto desempenho para acelerar a descoberta científica e transformar os limites da inovação. Olha aí a chegada de um computador que a gente sabe que é o quântico, que está sendo já introduzido aí para melhoramentos pessoais, né, da Terra. Então também Estados Unidos emitiram uma declaração conjunta após negociações em Paris, reafirmando a soberania da Síria e fortalecendo a cooperação contra os malignos, apoiando esforços para acabar com isso. Então, em todo o mundo está sendo uma grande corrente para limpar os delitos de certos países. Loirão fala que negócios comerciais estão avançando e terminando. Eles estão recebendo tanto dinheiro, diz ele, né, sobre as receitas tarifárias, que estamos pensando em um pequeno reembolso, mas o principal que queremos fazer é pagar a dívida. Então, os Estados Unidos têm uma dívida gigante, ele vai pagar com essas tarifas que estão vindo, e isso também é uma maneira de redistribuição do dinheiro que do uso devido da população e que foi subtraído e agora estará sendo devolvido através de leis de prosperidade para a humanidade. Diz o Laurão, que tivemos os 6 melhores meses de todos os tempos. Agora estamos indo para a Escócia, vai se encontrar com o ministro do Reino Unido e teremos ótimos números, de acordo com o Japão, também grande negócio com o Japão. Alguns dossiês estão sendo liberados que são falsos, né? Ele fala, são um bando de pessoas que não estão bem da bola, diz ele. Lourão também sobre o comentário do Macron, que a França reconheceria o Estado palestino, o que ele diz não importa, isso não vai mudar em nada. Esse cara, eu não gosto muito dele, né? Bom, e vi pessoas sem teto dormindo bem na frente dos portões da Casa Branca. Isso vai terminar e não vou deixar mais que isso aconteça. Ele está dando uma entrevista aí para os repórteres e falando de vários assuntos ao mesmo tempo, né? Fala também sobre o Ra e a Gaza. Temos de negociação. O Ra realmente não quer fazer um acordo. Acho que eles querem, né, partir mesmo, diz ele. E últimas notícias também. Os dados impressionantes mostram o aumento da percepção dos americanos sobre a economia do Loirão, que subiu 23 pontos em apenas alguns meses. A economia americana está bombando e com muita coisa acontecendo. Também os especialistas estão furiosos porque muitos países da Ásia, né, estão percebendo que somente através da união com os Estados Unidos eles obterão grandes vantagens e não mais com a China. Então a China está perdendo de alguma maneira a sua hegemonia como o polo econômico mundial, e sim os Estados Unidos retomará o que sempre foi. Aqui mais um anúncio também dizendo que os preços dos alimentos nos Estados Unidos atingiram níveis recordes em 25, né? Democratas publicaram um gráfico que reflete principalmente os aumentos nos preços de supermercado durante o mandato do Tio Bidê, e agora estão equilibrando no mandato do seu Loirão, né? Então as tarifas do Loirão são nada mais que a destruição financeira da cabo escura. Esses que estamos falando há anos, os donos do mundo, os que puxam as cordinhas, que mandam também no L e no Mora, causaram todo o mal da humanidade, as enfermidades, os conflitos, as agendas, a subtração de menores. E antes da criação do Federal Reserve e do golpe do imposto de renda em 1913, todo o governo era financiado por importações, por tarifas. Nenhuma catástrofe pode impedir o que está por vir. Então eles alegam que o imposto de renda é indevido e será extinto nos Estados Unidos e, por consequência, também nos países latino-americanos, inclusive o Brasil. Então esse dinheiro das tarifas que eles estão pegando das tarifas será devolvido aos americanos. Começa aí o começo das leis de prosperidade que estão chegando já, confirmando mais uma informação que foi passada por mim há 5 anos atrás, que haveria essas bênçãos de prosperidade e a devolução de dinheiro vivo para americanos, para pessoas de todo mundo. Começa lá, evidente, e depois vai para outros países, inclusive o Brasil, quando chegar a hora. Ainda não chegou, mas chegará, por isso aguarde com carinho, e também não deve demorar muito tempo. A nova lei executiva do Loirão substituirá as leis que fecharam hospitais psiquiátricos na década de 60, permitindo que os estados voltem a reinternar pessoas consideradas um perigo para si mesmo, né? Loirão é o 47º presidente, Pam Bondi é procuradora-geral, e agora saiu um novo procurador interino, né, que está também ajudando ele
envolvido para libertar os Estados Unidos da mão desses escuros malignos. Então, muitos nomes estão sendo colocados como esse líder também, Harry Reid e outros que estão entrando como interinos nos departamentos de FBI, CIA e outros mais, né? Mas muitos estão sendo retirados porque eram traidores também. Bom, continuando mais um evento aqui, a gente vai falar sobre isso também. Uma aeronave da Emirates Airline, transportadora de passageiros, decolou de Londres e está sendo escoltada por militares dos Emirados Árabes. O que está acontecendo? Será que estão transportando pessoas importantes, reis ou autoridades? Ou será mesmo que, né, gente que está sendo levada para o Chilindró? Né? É bem possível que seja essa a segunda opção. Os democratas da canhota radical estão fazendo tudo o que podem para distrair e ofuscar nossos grandes 6 meses de serviço à América, né? Eles estão completamente perdidos porque nós estamos fazendo coisas incríveis na América. Então, maravilha. Também, aqui vemos, Loirão autoriza Chevron a retomar a extração de petróleo na VZ. Parece que a VZ está já trabalhando em parceria com os Estados Unidos, né? A VZ parece que está abrindo novamente parcerias, o que é muito bom. Parece que o Tio Madi, ou ele já é trocado, o que é mais provável, ou eles estão em parcerias mesmo para continuar negociando petróleo ali. A administração Loirão aprova a fusão de 8 bilhões de dólares entre Paramount e Skydance. A União América pronta para retalhar tarifas dos Estados Unidos. E mais essa, Estados Unidos consideram isenção de vistos para argentinos. Os argentinos não precisam mais visto para entrar no país. Olha que maravilha. Loirão, sobre a reunião de Zelensky e Putin, vai acontecer, mas deveria ter acontecido há 3 meses atrás. Da italiana Meloni, emergiu como uma das figuras mais interessantes da Europa e sua maneira de governar pode mudar o mundo. Veja-se a ascensão da mulher, da Giorgia Meloni, da Itália, capa na revista Time, né? De fato, uma mulher de fibra que está dando o melhor para a paz mundial e para a economia dos seus países, né? Especialmente da Itália. Aqui o Zelensky está sendo severamente combatido pelo seu próprio país e logo, logo vai cair e ser trocado por outro. A RU oficialmente inaugurou o seu mais novo submarino balístico nuclear, o submarino da Marinha Russa, que está disponível agora já para circular águas do mundo e assustar as demais nações que querem competir com a Rússia. A tripulação fez um discurso antes da bandeira da Marinha ser hasteada sobre o submarino. Então, Putin está muito feliz com esse novo elemento da Marinha Russa que poderá causar especialmente um evento, né, de medo das nações para que não venham se meter com esse gigante que é a RU. Então, não haverá conflito entre os 2 maiores gigantes do mundo, mas sim eles têm esse artefato na mão, né, essa carta na manga, diz, olha, eu tenho meu submarino, você não tem, né? E aí os outros países ficam somente com um pouquinho de receio que eles acionem esse submarino que poderiam causar o fim de todos os conflitos para sempre. O ministro da Malásia também anunciou que a Tailândia concordaram com o cessar-fogo, mas solicitaram mais um tempo para coordenar a retirada de suas tropas da fronteira. Então, 2 países que estavam em conflito já estão em motivo de paz, né? Isso é muito bom para a Terra. A Microsoft está eliminando as senhas a partir de 1º de agosto. O aplicativo Authenticator não armazenará nem preencherá automaticamente as senhas. Apenas chaves de acesso, face, identificação, impressão digital e os PINs serão suportados. Então, mais facilidade para, né? O patologista italiano descobre que todos que tomaram um certo produtinho aí tinham a glândula pineal completamente acabada, né? A proteína ataca o sistema, assim fala o italiano, ali está na tela. Então, muito triste isso aí que está acontecendo. A gente está vendo só agora, depois de muito tempo, né? E a gente vai terminar por aqui as notícias internacionais, porque tem mais coisa, mas eu vou deixar para segunda-feira, porque os assuntos estão bombando por aí e eu quero comentar para vocês um pouquinho sobre o Brasil, né? Nós vamos falar rapidamente de notícias nacionais. Atenção, produção! Um movimento chamado de Reaja Brasil, Reaja Brasil, liberdade, anistia democrática pela democracia, Reaja Brasil, Reaja Brasil. O pessoal está se mobilizando, não são mais os políticos que estão promovendo, e sim o próprio povo que está se movimentando para Reaja Brasil. Urgente, manifestação. Saem às ruas de Porto Alegre para pedir o impedimento de 2 pessoas muito conhecidas no Brasil, né? Um deles com barbudo e outro sem nada de pelinho na cara. Então vou te contar, a coisa tá fervendo no Brasil todo. Também a gente viu isso em outras cidades como Caxias do Sul e também outras cidades gaúchas e do Brasil que estão fazendo essas buzinaços aí. E vamos lá, Loirão proíbe diálogo do Brasil com a Casa Branca e não autoriza negociações. A Loirão está levantando propriedades de autoridade
autoridades brasileiras nos Estados Unidos para impor a lei Magnitsky para essa turma do mal. Gente, o que é isso? É golaço dos patriotas. Eles estão procurando as propriedades perdidas. Hashtag Luciano Celso tinha razão. Falamos isso há 3 anos atrás. Agora está acontecendo nos mínimos detalhes, né? Então aí vocês têm que dar uma credibilidade porque eu tenho falado, tenho acertado. O meu nível de acerto é muito próximo de 100%, né? Embora às vezes demore um pouquinho mais, um pouco menos, mas está tudo acontecendo. A lei Magnitsky vai bater na casa dessa turma, né? E os relatórios da lei Magnitsky já estão prontos em posse do Loirão e Marco Rubio, assim diz o Eduardo, o capitão, nessa reportagem aí. Ele diz assim, caso o Eduardo posse falas do pai na rede, o Mora diz que o nosso ex-presidente vai em cana. Então a briga continua feia aí, né? A Loirão vende tudo. Consulado dos Estados Unidos no Brasil faz leilão de cama a pneu. Estão vendendo tudo, estão fechando o consulado dos Estados Unidos e a cassação de vista afeta a agenda de eventos de Barroso nos Estados Unidos, que ele tinha eventos, então não pode mais acertar palestras em universidades. Loirão proíbe diálogo do Brasil com a Casa Branca e não autoriza negociações. Isso aí, né, é muito sério. E o fato dele estar vendendo os móveis da embaixada americana, mesa, cadeira, tudo embaixo. Agora os Estados Unidos estão praticamente tirando a embaixada do Brasil. Isso dá um grande problema para o Brasil, problema diplomático. Eles vão fechar a embaixada que o Brasil e os Estados Unidos estão em pé de GURRA mesmo, né? Então, a equipe de Hélio ouviu nos Estados Unidos que Loirão não autorizou o diálogo da Casa Branca com o Brasil e a situação e o clima está esquentando aqui no Brasil, esquentando. O jornal Metrópolis noticia que o trunfo dos senadores brasileiros para conseguir convencer o Loirão a não aplicar tarifas é o tio Obama, que o Loirão está nesse momento querendo botar em cana, ou seja, não tem ninguém que vai salvar essa história dos tarifaços a não ser o próprio capitão que já se mostrou, né, favorável a isso. Então, a lei Magnitsky, urgente lei Magnitsky contra certa pessoa, está mais perto do que nunca, diz Eduardo Capitão. Olha aí, a coisa está fervendo, ele já não pode viajar, não pode fazer nada, já estão presos dentro do seu apartamento, e os ministros do Supremo estão conversando com o Itamaraty, porque a suspensão de visto não é comunicada oficialmente. Todos têm filhos, mulheres, e nenhum deles pode sair do Brasil. O Itamaraty não tem resposta, e o risco de embarcar e chegar aos Estados Unidos é voltar e serem deportados, assim como a filha de um famoso togado aí que começa com bar. Então a coisa tá ficando feia para eles, gente do céu, chegando a nossa vez. E a desaprovação dos brasileiros assim como diz a CNN e as pessoas que não sabem nada, é alta, porque eles não têm notícias do que está acontecendo, mas nós aqui somos informados bem o contrário, porque a mídia marrom, né, a mídia marrom não noticia a verdade, sim para o inverso. Então, diz que o Loirão vai ficar muito preocupado com a baixa avaliação dele, porque ele está, de fato, detonando a canhota, não só no Brasil, como no mundo todo, né. Agências de bancos estão sendo fechadas no Brasil, né, muitas delas, menos 1.690 agências no Brasil, o movimento que os bancos tradicionais estão fazendo desde 23, fechando agências. Isso aí mostra que a coisa não está boa para o lado deles. E também falamos sobre a gigante chinesa dos cartões de crédito que chega ao Brasil para tentar entrar, mas não vão conseguir, porque é um subterfúgio para driblar o sistema do SWIFT, mas eles não vão conseguir. Então, parece que os togados já querem utilizar esse sistema dos cartões chineses, mas não estão conseguindo de jeito nenhum. Então, o Brasil emite crédito de 130 milhões em XRP, as novas moedas lastreadas em ouro que estão vindo aí para melhorar, né? E a INSS diz que entidades tentaram fazer maracutaia no recebimento de fraude, tudo sendo trazido à tona, tudo sendo mostrado nos mínimos detalhes. 70% das cidades mais violentas do Brasil estão em estado sob a gestão de um suposto partido trevoso, né? Parece que o pessoal está mostrando para que vieram mesmo, né? E o governo confirma a redução no valor do Bolsa Família de 2025, os pobres estão parando de receber o Bolsa Família. Gente do céu, quanta coisa! Então eu vou agora retornando ao nosso estúdio móvel para concluir a nossa edição de hoje. Notícias do momento, um grande abraço, vamos lá para o Estúdio Móvel. Florianópolis, me espere. Venha você que quiser participar amanhã, é só chegar no Hotel Castelmar, 10h30 da manhã, pode chegar que você é bem recebido aqui, tá? Um abraço, vamos lá para o nosso Estúdio Móvel, voltando para o estúdio. Fica com a gente até o final aqui, quem quiser ajudar o canal, colabore, Pix também, quem dá uma forcinha aí, né? E Florianópolis, neste sábado, acesse o nosso telefone 99170-3672 para você saber tudo sobre a palestra, tá? E vale a pena participar, a gente está fazendo
fazendo um evento assim incrível, você não vai perder, não é só palestra, é show musical, é música, é canto, é louvor, meditação, vocês vão gostar demais, tá? Então, pessoal de Florianópolis aí, um abraço. E é sábado que vem, o outro sábado eu estarei em Criciúma, né? Criciúma vai ser maravilhoso, muita gente me acolhendo aí de todas as cidades. Um grande abraço, Luzenceu, compartilha, assista Notícias Nacional agora. Tchau, beijo a todos.